Foi Bruno Schneider, é um prazer estar te entrevistando aqui. E vamos falar um pouco, antes de falar um pouco sobre o seu projeto, né, que é Seguir em Paz, seu novo single, vamos falar um pouco sobre sua carreira. Você é guitarrista, cantor, compositor e é formado em astrofísica. Eu queria saber um pouco mais, o que te levou até a música? Por que você escolheu astrofísica? Contar um pouco da sua história. Beleza. Fala. E aí, Luca? Prazer estar aqui. Prazer. Cara, a música veio antes da astrofísica, na verdade, né? Meu pai é músico também, ele toca violão, ele já chegou a gravar um disco de covers com um amigo dele. Na época eu era bem pequeno, eu ouvia esse disco direto. Sim. Então a música sempre esteve lá e eu comecei a tocar guitarra seriamente aos 10 anos de idade, velho. Pouco tempo depois disso, comecei a compor de fato minhas músicas. Só que nunca vislumbrei como uma carreira a coisa. Era algo que eu gostava muito de fazer, beleza. Em dado momento eu tive a minha banda, eram com uns amigos da escola, e a pegada era de um som autoral, mas depois a gente acabou parando também. E nesse meio tempo, saindo da escola, eu tive que me decidir qual carreira mais tradicional seguir. Tradicional, que é grupinho, né? Fala. Não existe carreira mais tradicional do que astrofísica, não é verdade? Sim. Então, naturalmente, eu fui para lá. Mas a astronomia também sempre foi um assunto do meu interesse. O meu trabalho de conclusão ali da escola, que era mais ou menos um TCC que tinha lá, que era uma monografia, né? Uma monografia final eu fiz sobre, o tema era poeira das estrelas, então é bem carregado assim de conceitos astronômicos e coisas que eu lia bastante por aí. Então, quando chegou na hora mesmo de sair da escola e escolher, fui para engenharia de produção. Mas aí enjoei daquilo e fiz um pouco menos de 6 meses, falei, não, isso aqui é muito chato. E fui pro cursinho para estudar e entrar em astronomia na USP. E aí, depois disso, é história, né? Mas você escolheu a astrofísica, no caso, foi com o objetivo de ser professor, de dar aula, trabalhar em pesquisa? Era de fazer pesquisa. Trabalhar em pesquisas, né? Na verdade, eu tinha essa ideia, assim, com o conteúdo que eu terei lá, uma vez formado em astrofísica, eu vou poder escolher ir para o mestrado, ou se por acaso eu gostar da ideia de dar aula de física num cursinho, por exemplo, porque como eu tinha feito o cursinho, eu vi que as aulas lá funcionavam de outra maneira, uma maneira que eu me encaixaria um pouco melhor como professor. Também era uma opção, mas o ideal era fazer pesquisa mesmo. Legal. E hoje em dia, a astrofísica ela faz parte da sua vida também como profissão ou só a música? Profissão mesmo, meu ganha-pão é como desenvolvedor de software. Ah, bacana. Porque na faculdade eu tive muita coisa de programação e acabei, como é um mercado que não para, né? Sim. Foi lógico para mim seguir por aí. Mas a astrofísica ainda tem um certo papel na composição das minhas músicas, mas também eu tenho um envolvimento com uma startup que faz lançamento de sondas espaciais, né? Ah, bacana. Então tem isso, também teve uma época que eu ministrei um curso de astronomia para crianças, né, um curso online, então vira e mexe aparece alguma coisa. Interessante. Cara, só disso aí eu já fiquei com 1000 perguntas na cabeça do que você falou. Faz aí. Mas essa questão da startup, você trabalha com a startup ou você é dono da startup, no caso? Eu não sou sócio, assim, tem 2 sócios lá, mas eu trabalho junto com eles, só que é uma coisa bem esporádica. Você pode pesquisar, que no momento está até meio parado, chama Phoenix Technology Space. A gente pega umas imagens muito loucas. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Porque a gente tem um programa espacial brasileiro, né? Só que não é tão avançado como em outros países, né? Não tem tanto investimento como deveria ter. Isso aí, normal.
como é que é a sua visão em relação a isso? Você lá na empresa? De fato, a gente pena muito para conseguir qualquer tipo de investimento. Uhum. Já tentamos muitas coisas juntos com a Agência Nacional como é que é? Agência Espacial Brasileira, né? Sim, E assim, o que os caras, para você conseguir uma moral com os caras e convencer de levar alguma coisa à frente é extremamente difícil. bem difícil. Ninguém tá muito afim de fazer qualquer coisa por ali, né? Verdade. E sobre essa questão da profissão, que você falou que Uhum. a profissão hoje é a principal, né? Que é o seu ganha-pão, por assim dizer, Sim. é o desenvolvimento de software. Muita gente tem esse preconceito de falar que o artista é um hobby, né? Muita gente Uhum. tem, né? Fala que não é uma profissão. Como a gente falou, aquele quadro de profissões que o pessoal fala, que os pais falam para os filhos fazerem, às vezes. Sim. Essa questão com a arte, você acha que tem mudado ou ainda tem um certo preconceito? Tipo, muita gente se apresenta como músico, as pessoas falam, ah, mas qual é a sua profissão realmente? Não leva a arte como uma profissão. Eu acho que existe esse tipo de comentário, a gente sempre vai ouvir, mas eu não vejo nem como preconceito, é uma piada com a pessoa, assim. Eu não me importo de ouvir isso. Acho Uhum, da hora até. Não, Bruno, fala sério, o que que você faz aí? Teve uma época que eu já ganhei mais dinheiro com a música, tocando em bar e tudo mais, é, que era aquele esquema voz e violão e tocando músicas que não necessariamente me agradam, né? sim, E na época era um trabalho mais sério e sempre escutava isso. Então legal. não é problema, não. Então vamos falar então sobre isso então. Como foi o processo do single Seguir em Paz, em termos de composição e produção? Em termos de composição, eu estava. Vou começar em 2020. Eu Beleza. tinha lançado o meu disco, O Almirante Intergaláctico, em 2018. Uhum, E era mais rockzão mesmo, uma coisa mais direta, que era o que eu sabia escrever. Guitarras com distorção, aquela levada de batera totalmente rock, assim. E, e beleza, eu lancei esse disco. E em 2020 eu tive uma conversa com um produtor mais famoso lá, tal, e ele foi muito elogioso sobre as letras das músicas e as ideias que tinha por trás, também a parte instrumental, beleza. Só que ele falou assim: cara, não importa o quão boas elas sejam, ninguém mais quer ouvir esse estilo de música aí. Isso aí já era. sim. E, embora eu não ache que seja verdade, Uhum, eu falei, beleza, eu posso tentar escrever alguma coisa diferente. Só que a dificuldade era encontrar algum estilo que me interessasse. sim. E foi aí que eu comecei a me ligar mais nessas paradas de música lo-fi, que a galera faz muito. Sim. Pega trilha sonora do Senhor dos Anéis, faz uma versão lo-fi, posta aí com um videozinho no YouTube, fica lá tocando o dia inteiro, beleza, esquema. Uhum, Então eu tinha essa ideia. E para isso eu ia ter que mudar o jeito de tocar guitarra, eu ia ter que mudar a forma como eu escrevo os riffs, especialmente as linhas de baixo têm que estar muito sólidas. E uhum, eu tive a ideia de um riff de guitarra meio repetitivo, que ia carregar a música toda assim, sim. e eu sabia que por cima teria que ser uma coisa mais falada, pelo menos no verso, uma coisa que meio carregada, assim, vai andando devagar, devagar, pro refrão trazer uma ideia diferente. E Seguir em Paz partiu daí. Uma vez que eu tive esse riff e o verso, a melodia mais ou menos do verso, comecei a colocar uma letra mais simples, porque eu sabia que essa ia ser mais ou menos uma música de trabalho. Então a letra tinha que ser mais direto ao ponto. E a ideia da música também. Legal demais. Sobre esse produtor, né, esse comentário, Uhum. realmente, né, a indústria é uma coisa que ela anda muito rápido, ela evolui muito rápido. Ainda mais quando se fala em mercado, essas coisas assim. É que nem uma comparação do desenho 2D com 3D, por exemplo, que Sim. houve também, né? Mas em questão da música, a gente não pode negar que apesar de ser uma coisa nossa, né, algo que a gente sente como arte, né, é a gente um ganha-pão nosso, é um produto. Quando vai para a Uhum. indústria, é um produto. Nesse caso, depois dessa experiência, principalmente, você costuma lançar coisas que você sente que é o que você está querendo fazer, ou Uhum. você se rende muito ao que o mercado está pedindo? Não, eu nunca faria o que o mercado está pedindo. Nunca. Eu encontrei. Eu, eu,
eu não posso nem dizer que nesse disco novo eu tô me encontrando no meio do caminho com o mercado. Eu ainda tô muito mais pro meu lado aqui. Eu só cedi um pouco. Uhum. E lógico, se você quer agradar todo mundo e fazer uma coisa que estoura totalmente, beleza, se entrega pro mercado, vai lá e vê o que acontece. Mas se Sim. você quiser colocar um pouco da sua alma na coisa e se divertir fazendo, não é o caminho, não. Pela forma que você falou, você tem críticas em relação ao que o mercado pede, às vezes, né? Tenho críticas da forma como certas coisas são entregues, são empurradas para as pessoas. Sim, isso que eu ia Uhum. perguntar, quais são os seus principais pontos que você vê? Ela tira a humanização do artista, no caso? Tira, eu acho que a música, ela tá ficando... isso desde sempre, né? Vem numa evolução constante. Tá ficando cada vez mais pobre, mas composições simplificadas demais, a música não tem mais dinâmica, a letra não pode pôr a pessoa para pensar, porque se pensar um pouco perde o interesse. Uhum. Álbum, uma coisa que eu fiz nesse disco foi deliberadamente fazer um pouco mais curto, então ele tem só 9 faixas, tem um pouco mais de 30 minutos ali, porque eu sabia que não dá para tentar conter a atenção das pessoas por muito mais tempo que isso. Hoje em dia tá muito corrido, né? Acho Tá, que corrido demais, tem a TikTokização do mundo, né? sim. Tudo. É difícil pegar a atenção de alguém, as pessoas gostam de assistir as coisas na velocidade 2, o Uhum. que não é um problema muitas vezes, porque tem gente que faz vídeo devagar de propósito também, Sim, já mas sabendo tem. que vamos botar em dois. É isso aí. Uhum. Mas assim, tem muita coisa errada. A música, ela não. Ela tá numa espiral para baixo, isso é fato. Sim. E sobre essa questão, você mencionou que eu tô olhando para cá, às vezes é por causa do teleprompter, tá? Não é Uhum. posição, tá? Você mencionou que Seguir em Paz, ela aborda a ideia de justamente disso, né? De que apenas o tempo pode trazer clareza sobre problemas não resolvidos. Isso. Isso é um tipo de coisa que bota o público para pensar também, né? Bota. Essa temática, ela tem uma conexão própria com sua vida ou foi algo que você observou no mundo? É que a maioria das coisas que eu escrevo sou eu observando os outros em Aham, determinadas situações e tentando entender aquilo lá. Essa não é sobre mim, uhum, sobre gente que eu tenho observado, e no contexto da música, ela tá mais nessa pegada que tem a ver com relacionamentos, sim, para ficar mais simples. Mas pode ser por qualquer coisa. Pode ser alguém que passou por qualquer grande mudança na vida e age como se já tivesse com a confiança restabelecida, uhum, mas no final não tá, né? É uma confiança artificial e só o tempo mesmo vai conseguir resolver isso aí. verdade. Né? E hoje, como a gente falou, tá sendo cada vez mais difícil também em relação a isso. É. É, sobre essa comparação, essa pergunta que eu tinha feito em relação ao mercado, Uhum. eu vou acabar voltando um pouquinho, se você me permitir um pouco no assunto. Claro. Você acredita que você tem visto muita diferença, tipo, da música de outras gerações, como anos 90, anos 80, para o que está sendo produzido hoje em relação a isso? As pessoas, tipo, trabalhavam melhor em letra para trazer uma reflexão para o ouvinte também. Sem dúvida nenhuma. Mas eu não vou dizer que as pessoas não estão mais fazendo isso, mas Sim. pelo menos o que está sendo empurrado para as pessoas não é isso mais. Uhum. Eu acho que não é interessante botar as pessoas para pensar. pra- Sim. não para mim, eu acharia isso ótimo. Mas tem gente para quem isso não é interessante, então você tem que divulgar o mais básico possível, a coisa menos disruptiva possível, né? Que vai manter a pessoa ali. Ligado para a pessoa ter início, meio e fim. É, Isso, mais ou menos por aí. o estilo lo-fi está presente em todo o seu álbum, né? Dias que Uhum. terminam em sol. A pergunta era justamente essa, que você está falando do produtor, o que te atraiu justamente para o lo-fi? E como você acha que ele contribuiu para a atmosfera desse projeto? Acho que tem duas coisas. O lo-fi, quando ele é bem feito, ele consegue uma textura legal. Por exemplo, você tem um som de caixa ali na música que toda vez que aquela caixa bate, eu penso, pô, é gostoso ouvir essa caixa aí, né? O que é uma coisa que, por exemplo, o rock, né? Quando que você tá ouvindo uma música de rock e vai ficar impressionado com o som da caixa e vai querer ficar escutando?
Sim. né? Os fãs do Metallica sabem muito bem disso. Ouve lá o Saint Anger e me diz se você gostou do som da caixa. Uhum. Tem isso, então como você dá uma secada geral no som, você consegue buscar a textura certa e na mix espalhar, dar espaço para elas e colocar da forma mais agradável de ouvir possível. Isso é uma coisa. Sobra Entendi. espaço para você lidar com isso. E ao mesmo tempo, o lo-fi, ele coisas muito interessantes são construídas harmonicamente ali. Uhum. Tanto que acho que a maior evolução de composição do meu disco anterior para esse é nessa questão harmônica, porque eu investi mais nos acordes, eu dediquei um tempo maior Uhum. para fazer o voicing dos acordes, todas essas coisas, escolher cada nota que está soando ali. Sobre essa questão do investimento, que em comparação, até adiantando a pergunta do seu último lançamento para esse, né? Uhum. Como você vê que, comparando assim, como era o Bruno Schneider, artista, naquela época, e como é o Bruno hoje, que você identifica? Acho que o Bruno naquela época era mais inocente em termos de, assim, você grava o seu álbum, você acha que tá foda demais e que todo mundo vai pirar o tanto quanto você, né? Hoje em dia, eu já sei muito bem que isso não existe. Sim, você não vai É, conseguir agradar todo mundo. Tipo, não, isso é fato, nem quero. Não, sim. não vale nem a pena tentar fazer isso. E em termos de eu como compositor, como músico, tá, eu acho que eu melhorei muito na questão de quais intenções eu quero passar com cada verso, com cada acorde que eu coloquei ali, etc. Eu Uhum. trabalhei em 9 músicas para esse disco, então deu para dar muita atenção para tudo isso. Coisas que eu não necessariamente pensava na época do Almirante Intergaláctico. Uhum. E falando deles dois, né? Apesar dessa diferença do Dias que Terminam em Sol e Almirante Intergaláctico, eles se conectam, né? Os projetos têm uma história que se conecta. Uhum. Hoje o Dias que Terminam em Sol é uma continuação. Qual é a principal ligação que você conseguiu desenvolver entre esses dois projetos, mesmo com essas diferenças técnicas? Uhum. Basicamente, o álbum do Almirante Intergaláctico conta a história de forma bem aberta, né? Para deixar livre para interpretações. Ela não tem uma história muito reta assim para você ir seguindo, mas no fundo o que está acontecendo é que tinha um rapaz que decidiu escapar dos problemas da vida se Uhum. lançando ao espaço. E se você for olhar as músicas, pode ter sido por um foguete, pode ter sido que ele construiu um canhão gigante e se colocou em órbita, mas independente, ele fez isso. Sim. E no meio dessa coisa toda, quando ele estava nos momentos mais difíceis ali, ele alucinou que ele era o Almirante Intergaláctico, que criou essa persona, né? Uhum. E, no Dias que Terminam em Sol, a ideia tá ali ainda, só que é mais uma reflexão sobre o que isso fez com os relacionamentos dele, as coisas que ele deixou para trás no planeta, os problemas que ele via aqui, Aham. né? Logo na primeira música, é como se ele estivesse observando de longe a Terra. A primeira música chama Surto de Convívio. E tá Sim. pensando, né, naquelas pessoas que foram colocadas naquela esfera e agora estão em surto de convívio. Eu tô aqui vendo de fora. Então tem isso, e também, mais especificamente, na faixa Dias que Terminam em Sol, são os momentos finais dele ali, circundando uma estrela até o fim inevitável que ele teria. E Uhum. aí o final dessa metáfora vai ser no disco 3, mas eu vou deixar isso para depois. Quando eu tiver para lançar o terceiro disco, a gente se fala. Aqui. É, e a pergunta tem até a ver com isso. O que eu acho interessante é que a gente começa a prestar atenção na letra da música, né? Você vai ouvir uma narrativa ali também. Uhum, A solidão é um tema importante, né? Em Seguir em Paz, que ele está isolado no espaço, ele está vendo a Terra de lá. uhum. Como vê a ideia de abordar esse sentimento na faixa? A ideia da solidão, eu acho que solidão tá em praticamente todas as músicas que eu escrevo, é um sentimento muito forte, tá intimamente ligado à astronomia. A Sim. primeira vez que eu fui num observatório, eu estava por lá à noite e não existe nada mais solitário do que um astrônomo sozinho no telescópio.
virando a madrugada, assim. Eu não consigo pensar em nenhuma imagem mais solitária que essa. O cara só ele, os números e o telescópio. Sim. E então sempre tem que ter uma pitada disso. E na Seguir em Paz é mais ou menos assim, no verso, que é quando o eu lírico tá fingindo que tá tudo certo, Uhum. não necessariamente essa solidão, quer dizer, ele tá tentando esconder isso, mas Sim. no refrão ela vem, né, de forma mais intempestiva, né, para marcar a mudança de humor que tem entre o verso e o refrão ali. Uhum. E em relação à formação astrofísica, Uhum, quase, eu não sei se são todos, né? Seus projetos são influenciados, né, por isso na história, né? uhum, Aí ele te ajuda a criar metáforas das canções. sim. Como essa influência, no caso, essa influência está presente em todos os projetos? Você Até pode, agora, é, até agora sim, porque a astrofísica ela está sendo o norte, né, para você, sim. suas ideias. É uma boa fonte de metáforas, né, não dá para negar. Uhum. Né, porque nesses 2 discos, o Almirante Intergaláctico, totalmente, astrofísica tá lá, e no Dias que Terminam em Sol, um pouco menos, mas de fato ainda tá lá. Sim. E, claro, tem a ver com o fato de eu ser astrofísico e de eu ter esses Uhum. conceitos na cabeça, mas pela metáfora que eu criei, ela fez sentido estar presente nesses 2 discos. No Legal. terceiro, por exemplo, que vai ser mais pé no chão, embora seja a mesma história, Aham. provavelmente se a astrofísica aparecer, vai ser numa faixa só de canto. Você vê que tinha que ser essa faculdade, né? Engenharia de projeto não ia dar certo. É, de produção, não. De produção ia dar certo. Não, não ia. E você citou Pink Floyd como uma inspiração pro solo de guitarra, né, que você criou. Uhum. Quais outros artistas e bandas estão te influenciando atualmente? Atualmente tem uma banda que chama Big Rack, que é uma banda do Canadá, boa demais. Guitarrista gênio, 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 canta muito também. É, vamos pensar. O Offspring, querendo ou não, por mais que eu não faça, o meu som não tenha nada a ver com o som deles, na minha opinião, é a banda que sempre me inspirou. Foi o que me fez gostar de guitarra em primeiro lugar, por mais simples que seja essa banda em termos de guitarra. O Billy Idol tá sempre. Billy Idol e Doors são 2 coisas que eu persegui a vida inteira. Billy Muito Idol é importante. maravilhoso. O quê? Billy Idol é maravilhoso. Ah, então, bom demais. Eu fui no show dele no ano passado, 2023. Showzaço que ele fez aqui. Maravilhoso. Você começou a tocar, a gente estava falando no início, que você começou a tocar aos 10 anos, né? Você começou a tocar Uhum, guitarra, mas você só abraçou a vida como guitarrista canhoto mais tarde. Nesse caso, como essa uhum. experiência acabou moldando um pouco a sua abordagem ao instrumento, composição? Ah, então, na real, aos 10 anos eu já estava com a mão esquerda. Foi quando eu peguei para tocar com a mão esquerda. Entendi. Eu comecei a tocar antes, acho que eu tinha mais ou menos 7, com a Uhum. mão direita. Ninguém tinha me falado, olha, se Canhoto é você. diferente, né? Tipo, Na escola tinham falado, tanto que eu escrevo com a mão direita, né? Meio sim. que me Uhum. foram. Quando eu pegava a caneta com a esquerda, falavam: não, 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 usa essa aqui, usa essa mão aqui é melhor. E eu concordo, porque a sua mão esquerda passa por cima das palavras depois que você escreve, Sim. né? Então, muito obrigado por isso, pessoal. Mas eu tentei tocar com a mão direita, não deu certo. E aí eu tinha em casa, na casa da minha mãe, a gente tinha uma máquina lá que chamava Laserdisc. Não sei se você pegou a Não, não época dessa peguei a máquina. referência, não. Laserdisc foi um bagulho que veio depois do VHS e Aham. era um discão enorme, que tinha Sim, uma qualidade sonora e visual melhor do que o VHS. E a gente tinha um Laserdisc da primeira vez dos Beatles nos Estados Unidos. sim. E aí no vídeo eu vi lá o Paul McCartney tocando baixo com a mão esquerda, falei, pô, olha lá, olha o que esse cara tá fazendo, eu quero fazer isso também. Uhum. Tanto que o baixo, até por um momento, foi o que eu quis tocar, mas por sorte eu fui pra guitarra. E a partir desse momento não Pra quis quem parar estiver mais vendo no também. YouTube, é esse aqui, né? Que você tá se referindo. Isso, olha aí, olha o tamanho do disco. Caraca. Não, isso é impressionante, né? Como é que a tecnologia Uhum, avança rápido pra caraca. Em relação a isso, aproveitando o assunto, você tinha falado um pouco sobre a geração TikTok, né? Que tá
consumindo o entretenimento cada vez mais curto, mais rápido. Sim. Como é que você tem sentido a influência dessa geração na música e no consumo? A influência é 100%, porque muitas músicas já são feitas pensando no corte do TikTok, pensando na dancinha que ela vai gerar, no Sim. potencial de viralização que ela vai ter. Aquele Então, refrão é trabalhado para entrar ali, né? então ela não tem nenhum tipo de nuance, ela tem que chamar a sua atenção na hora, explodir ali e fazer o trabalho dela em 30 segundos no máximo. Sim. Isso está sendo um erro, na sua opinião? Tipo, as pessoas estão colocando o marketing, né, à Uhum. frente do conteúdo em si. Ah, um erro total. Em termos de. Se você quer construir um catálogo de músicas boas para a humanidade e fazer todo mundo evoluir enquanto músicos e tudo mais, é claro que é um erro. Mas quem está fazendo isso por dinheiro está certo também, não vai fazer o quê? Verdade. Hum. Aproveitando, sempre na última pergunta, ainda chegando no final, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva. Uhum. Como o artista em si, artista pode também expandir também, né, como astrofísico, qual você acha que está sendo o legado que você está plantando hoje para o mundo? Porque, pensando dessa forma, a música é uma coisa imortal, a gente está criando, ela pode ficar aqui, Uhum. o resto, né? Mas a gente vai um dia. O que você Sim. acha que você está deixando para o mundo a partir da sua música? Em termos de mensagens? É. O meu legado eu já deixei, que é a minha filha Estela, então é o maior legado que eu posso deixar. M- Mas enquanto música, eu acho que eu tenho muito claro na minha cabeça essa ideia de que quando você for fazer um disco, ele tem que refletir um pedaço de você Hum, dividido em diversas faixas. sim. Então, não faça um disco só por fazer. Tenta unir aquelas faixas, colocar um lastro que vai correr pelo disco e que tudo que você escreva, cada acorde que você põe, cada respiração que você dá, tenha um significado ali no meio. Isso vai dar uma qualidade enorme para o seu trabalho e, e vai muito além das palavras bonitas que você põe ou de um solo de guitarra que é muito rápido, etc. Então, eu acho que dá para tirar isso dos meus sons, quem for ouvir com mais atenção. Espero que sim. Perfeito, Bruno. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Eu adorei nossa conversa. E para quem quer conhecer melhor seu trabalho, né, dia 23 agora chega, seguir em páginas nas plataformas. Uhum. Onde é que a gente acompanha o seu trabalho? Redes sociais, plataformas? Onde você está? Tô principalmente ativo no Instagram, underscore Bruno Schneider, só pesquisar Por lá isso que e eu não te achei. não pesquisou? Não, eu não te achei pelo nome, por causa disso. Não, você mas colocou o underscore, o underline primeiro? Aí, Underline, né? Não, não é, coloquei não, cara. Vai, continua. principalmente então no Instagram, lá como underscore Bruno Schneider, no Spotify e nas outras plataformas de música, Seguir em Paz vai estar lá, dia 23, o disco inteiro provavelmente em setembro. Para quem é desenvolvedor como eu, o disco chega primeiro no GitHub. Quem souber o que é GitHub, souber baixar um repositório do GitHub, meu disco vai estar lá para você baixar antes. Perfeito, Bruno. Mas muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra ter te Eu que entrevistado. agradeço, Lucas. Muito bom o papo. Valeu, mano. Valeu.